Ainda mais quando a resposta é com essa vontade toda. Sim, professor, você é chato. Ó, deixa eu colocar aqui, que eu vou precisar disso aqui para conversar com vocês. Seguinte, a partir da segunda parte, vamos chamar assim, segunda parte da disciplina, a minha intenção é que a gente tenha conteúdo semanal e não mais por aula, tá certo? Depois eu vou passar para vocês, em cada semana, o que que a gente vai estudar. Eu espero que vocês tenham feito todo aquele processo que eu passei para acessar o livro de cálculo, que vai ser muito útil para vocês esse livro, tá? Assim, no sentido de apoio, tá bom? Então, assim, ó, a gente vai ter, a partir da semana que vem, eu vou sempre colocar a data da terça-feira, que é a nossa primeira aula da semana. Então, dia 19/5 começa a nossa primeira semana da segunda parte. E aí a gente vai ter 9 semanas de aula, tá? Então, a última semana vai ser no dia 14/7. Essa semana aqui é a semana que vai ser de avaliação, que vai ser o segundo vídeo que vocês vão fazer, tá certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter o entendimento. Vocês vão ter muito menos tempo para fazer o segundo vídeo. Vocês estão aqui, né? Aqui, a coisa tá aqui, certo? Vocês vão ter menos tempo para fazer o segundo vídeo, tá bom? Nessas, todas essas 9 semanas aqui, quer dizer, 8 serão de conteúdos e a última é de avaliação, tá? Ainda amanhã, hoje eu não vou conseguir porque eu tenho reunião à tarde, mas amanhã eu já vou colocar no Classroom todos os tópicos de todas as semanas que a gente vai ver. E aí, o que que eu estou programando? Na sexta anterior, vocês vão ter acesso a material, certo? O material consiste em vídeos, pode ser um ou podem ser mais de um. Provavelmente eu devo produzir muitos desses vídeos. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim para vocês, azar ou sorte. E o questionário, certo? E aí agora, esse questionário já vai valer para terça e para sexta. A tia Sandra está descendo aí. Tá bom? Então, a gente vai fazer um questionário que vai valer presença para a semana. Aí, na terça, digo, sim, senhor. Eu esqueci meu caderno, cadê a chave? Chave de quem? Do carro. Chave do carro, tá aqui. Tá. Ninguém viu. Tá bom? Na terça-feira, a gente vai falar sobre o questionário e eu já vou fazer algum exercício em sala, na aula junto com vocês. Eu devo preparar alguns exercícios. Ah, sim, no material aqui também vai ter lista de exercícios. Vou apagar aqui.
lista, opa, não é tista, é lista de exercícios. Tá bom? Estão acompanhando? Sim. Sim, professor. Cadê a Isabela? Quem falou aquela hora? Eu marquei a Isabela, não foi aqui? Sim, professor. Esse sim, professor. Então, ó, na terça-feira eu vou falar sobre o questionário, eu vou resolver junto com vocês alguns exercícios e já vou começar a tirar algumas dúvidas, tá certo? Na sexta também continuam as dúvidas em relação principalmente à lista de exercícios, que todas as listas agora vocês vão ser, sempre vocês vão ter um prazo de uma semana para entregar. Vocês já estão tendo mais ou menos isso, mas agora vai ficar bem redondinho. Eu vou entregar na sexta, aí vocês vão ter até, efetivamente, até no outro, no outro domingo ou na outra segunda, enfim. Pelo menos uma semana vocês vão ter de prazo para essa lista. Beleza? Então, a partir dessa vez agora vai ser tudo semanal. Então, terça, questionário, eu vou fazer algum exercício e tirar dúvida. Não é dúvida disso que eu não sou muçulmano. Dúvidas. Estão com dúvidas? Dúvidas. E aqui na sexta-feira a gente conversa mais um pouco. Tudo bem com relação a isso? Um de cada vez. Sim. Sim, professor. Então, ó, então essa parte tá fechada. Ah, sim, outra coisa. Importantíssimo. Importantíssimo. Para a próxima avaliação, vocês já vão ter tido a experiência da primeira avaliação com a minha correção. Então, vocês já vão ter recebido um feedback sobre a avaliação de vocês. Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês vão ter um feedback dos alunos, ou seja, o que eles gostaram, o que eles não gostaram dos vídeos que vocês fizeram, tá certo? E vocês vão ter passado pela experiência de produzir esse material, que é o que vocês estão fazendo agora, certo? Para a segunda avaliação, vocês vão ter menos tempo para isso. O meu conselho, e aí o conselho é um conselho assim, tipo, presta bem atenção nisso para você não sofrer depois, porque assim, a segunda avaliação vão ser as mesmas duplas, tá? Justamente para que vocês carreguem a experiência de toda essa primeira avaliação para a segunda avaliação. Então, a minha sugestão é, à medida em que a gente termina um tópico, quando a gente terminar o tópico, façam algumas anotações sobre ele. E comentários do tipo, comecem a pensar no seguinte: se fosse para eu fazer o vídeo desse tópico, quais são os conteúdos importantes que eu tenho que falar dele? Eu vou deixar sempre, para cada um dos tópicos, aqueles subtítulos que eu coloquei no material para essa avaliação para vocês. Justamente para que vocês, tendo feito o tópico e olhando para esses subtítulos, vocês consigam elaborar um roteiro prévio. E a minha sugestão é que vocês façam isso para todos. Por quê?
Ao término do processo, no dia 14, ou talvez na sexta-feira anterior, no máximo, no mínimo, eu vou distribuir os tópicos para as duplas. E a data de entrega é nessa semana aqui, que é na sexta-feira, que é dia 17. 17/7 é o prazo. Então, vocês precisam estar com alguma coisa já meio pronta para conseguir fazer isso dentro desse prazo. Tá claro isso? Professora, a gente vai ter 3 dias para fazer o vídeo? Não, provavelmente não, porque eu vou entregar o tópico na sexta anterior. Ai, que susto. Não, mas se fosse 3 dias, dava, mas provavelmente vai ser dia 10. 10/7 é que vocês vão ter acesso ao tópico. No dia 10 eu entrego o tópico e no dia 17 vocês entregam o vídeo. Tá bom? Beleza. Muito bom. Então, ó, só reforçando, eu abri 2 espaços no Classroom, que um é recuperando a presença perdida. A esperança a gente já recuperou, né? Então agora é só recuperar o que falta. Aqui, ó, vocês têm todos os questionários que foram oferecidos para a turma. Eu deixei um recado aqui muito claro para vocês, que é essa atividade tem 2 finalidades. Opa. A primeira é auxiliar quem perdeu o prazo pela razão que for, ou porque não estava acompanhando a disciplina, ou porque começou mais tarde, ou porque teve problema de enviar no último dia e deixou para a última hora e aí perdeu. Então, é para auxiliar com a questão da presença em si. A segunda é para aqueles que enviaram, mas que foram mal no questionário. E aí fica muito sobre o seu controle e sobre a sua responsabilidade você olhar para esse questionário e tentar respondê-lo de novo, como se fosse pela primeira vez, porque eu não mudei as questões, eu disse para vocês que eu ia fazer isso, mas respondendo com aquilo que você realmente acha que é e não com as respostas em mão, tá? Porque a gente já falou sobre todos eles. Porque a intenção é que você consiga olhar para esse questionário de novo e verificar se você realmente sabe responder isso, tá? Mas isso fica completamente a cargo da sua consciência e da sua ética, tá bom? Isso também vale para as listas. Eu também refiz as listas, só que no caso agora, cada lista, não está aqui, está aqui. Cada uma das listas tem 2 exercícios a serem feitos, da primeira à quarta lista, tá? E muito provavelmente o valor dessa lista, a sua nota relativa a essa lista, deve ter um fator de ponderação multiplicado por essa nota, uma vez que elas são bem menores que as anteriores. E, então, talvez eu faça um fator de ponderação multiplicando a nota por 0,8. Enfim, eu estou vendo o quão justo seria esse fator de ponderação. Ou seja, o que eu estou dizendo é, quem refizer a lista não vai ficar com 10, deve ficar com 8, talvez.
O que, de uma certa forma, eu acho um tanto justo, uma vez que quem fez a primeira lista e entregou e tirou nota, fez mais exercícios. Se vocês tiverem alguma outra opinião diferente, por favor, podem se manifestar, que eu estou aqui para ouvi-los. Se você, professor, eu não acho justo isso, as argumentações são sempre, sempre muito bem-vindas, tá? Estou pensando em fazer isso, e aí, se vocês acharem que isso não é justo, pode se manifestar que a gente sempre tem a aprender com a opinião dos demais. Que mais? Eu coloquei lá, vocês viram, um espaço de apoio à produção do vídeo. De tudo que está aqui, essa sessão aqui de como gravar usando o celular, eu procurei vários vídeos, esses dois que eu encontrei foram os melhores que eu achei no sentido de trazer algumas ideias interessantes. Eu não sei quantos de vocês estão pensando em fazer gravando com o celular e escrevendo no papel, mas quem for fazer dessa forma, esse primeiro vídeo aqui, não, tem uma pergunta aqui, só pode refazer as listas, quem tirou nota menor que 5? Não, qualquer um pode refazer as listas. O processo de correção das listas vai continuar sendo como era antes. Mas e se eu fizer e ficar com uma nota menor da que eu tinha antes? Você vai ficar com a maior nota das duas. A diferença é que essa segunda lista de recuperação, provavelmente eu devo multiplicar por um fator de, de correção aí de talvez multiplicar por 0,8, tá? Então, ou seja, a segunda lista você vai tirar no máximo 10. Sim, o vídeo eu ainda vou colocar hoje, provavelmente, um outro material explicando sobre o vídeo em si. Eu tinha dito semana passada que o vídeo teria em torno de 10 minutos, e deve ser isso mesmo. Eu devo colocar um tempo de 10 a 13 minutos para você ter um espaço de manobra, 10 a 12, enfim, talvez de 10 a 15, né? Que 15 minutos acaba, enfim. Mas é dentro desse prazo, desse tempo. Mas hoje eu ainda devo colocar um outro material explicando duas coisas, explicando basicamente como é que vai ser feita a avaliação do vídeo e quais são os requisitos que devem estar no vídeo para que vocês saibam mais ou menos de que forma que vocês vão ser avaliados por esse vídeo. Tá? A hora que eu colocar o documento e vocês acessarem, vocês vão entender o que eu estou falando. Basicamente, o que vai ter no documento são itens que serão avaliados e faixa de nota do que, se você não conseguiu atingir o que se espera, o que eu espero que você atinja em cada um dos itens. Então, se você atingiu a plenitude, você vai tirar uma nota para aquele item entre 9 e 10. Se ficou faltando tal coisa, você vai tirar uma nota entre 6 e 8, entre 7 e 9. Então, vocês vão observar que essa tabela, se você olhar direitinho e se programar, vocês vão perceber que vocês conseguirão contemplar tudo que está na tabela. A minha intenção é que vocês realmente aprendam, tá certo? A avaliação, ela não pode ser punitiva. A avaliação precisa ser educativa. Então, todo esse processo de produzir o vídeo, seguir um monte de regras, pensar na forma como você vai apresentar, tudo isso é para que você aprenda.
E a segunda etapa da avaliação, que é você assistir os vídeos dos seus colegas e fazer dar um feedback para ele, também é para isso. Pergunta da Nayara. Pode fazer só os que. Não, professor. Não, você pode fazer só os que você. Gente, abre o fone e fala. A menos que você esteja sem microfone, que não é muito normal, mas enfim. É, tanto os questionários quanto as listas, vocês podem fazer todas aquelas que vocês sentirem necessidade de fazer. Os questionários, eu imagino que aqueles que você foi mal, né? Você pode refazer, os que você perdeu, e das listas, aquelas que você também que você julgou que a nota foi ruim, que você quer tentar melhorar a sua nota. Certo? Então, esses dois vídeos aqui, ele traz duas coisas interessantes. Esse primeiro fala de uma base de vidro que é legal para você trabalhar, e o segundo sobre a questão de iluminação também. E esse roteiro aqui, que aliás, diga-se de passagem, ficou chuchu de bola de bonito. Fala a verdade, se vocês não gostaram. Olha que capricho. Esse roteiro aqui é para você entender todo o processo que tem que ter e que é importante para você produzir um bom resultado. Vocês estão aí? Eu estou falando sozinho. A gente está aqui sim. Sim, beleza. Tá bom? Tá demorando para carregar a imagem aqui, mas quais são as etapas que eu entendo que são importantes para a produção de um bom material? Opa, aí carregou. Primeiro, você tem que conhecer bem o assunto que você vai falar. Tá? Todos os assuntos que foram passados para vocês, além dos vídeos todos que a gente viu ao longo da disciplina, no livro texto, que é esse livro aqui, ó, que é o livro básico que eu estou usando, vocês estão vendo? Nesse livro aqui, tem todos esses assuntos que eu coloquei lá nos tópicos. Então, estudem a fundo o assunto que vocês vão apresentar. Depois, organize bem os tópicos que vocês vão fazer, que vocês vão falar, para que você tenha uma continuidade na sua fala. Você saiba exatamente o que vem depois de cada assunto que você vai apresentar. Esses textos que vocês, que eu estou dizendo para você, elaborar os textos de fala, é para que vocês não caiam na tentação de sair gravando sem saber o que vai ser falado. É lógico que você não precisa elaborar a fala ipsis litteris, sei lá exatamente o que você vai dizer, mas percam um tempo pensando no que você vai falar. Tá? A fala de improviso exige um pouco de experiência. Tá? Eu tenho quase 20 anos de primeiras vezes. Então, organize o que você vai falar, que vai ser importante para a hora da gravação. Depois, organize bem o texto que você vai apresentar. Aquilo que você já vai ter como escrito. E isso serve tanto para se você for gravar na mão, quanto para se você for gravar na tela, quanto para se você for fazer slide usando PowerPoint com voz, também pode, tá? Mas organizem-se e organizem quais são os textos que já vão estar prontos e quais são os que você vai escrever se você for escrever alguma coisa. E aí depois, antes de sair gravando, olha quanto tempo você está gastando para fazer isso, para você ajustar tudo isso que você planejou dentro do tempo
proposto. Só então grave. Tá claro? Acho que isso aqui tá bem detalhado, né? Eu espero. Tudo bem? Até aí? Muito bem. Dúvidas? Alguma dúvida? Professor, é, rapidinho. Oi. Eu não lembro se você falou isso já, mas a duração do vídeo tem que ser 10 minutos? Isso, eu vou dar uma margem, um intervalo. Deve ficar alguma coisa entre 10 e 12, ou talvez entre 10 e 15 minutos. Mas deve ter uma margem de trabalho para vocês. Certo. E a data de E entrega exata desse vídeo é? segunda-feira, data de entrega Não, pô, o dia. 25. Obrigado. Próxima segunda. Certo? A data de entrega é dia 25. E aí, ó, o que é importante vocês entenderem. Por isso que eu estou dizendo para vocês se programarem. Bruno, Seja lá qual for. Oi. não é na outra segunda? Que a próxima segunda é Oi. 18. Não, próxima segunda e 18. Ah, tá, que susto. Eu também agora vacilei. Beleza. Para ver se vocês estão prestando atenção. Isso aqui é uma segunda-feira. A outra segunda. Ó, o que é importante vocês entenderem? Seja lá qual for, credo. Seja lá qual for o intervalo de tempo que eu dei para vocês fazerem um vídeo, começo e meio, começo e fim do intervalo, se o seu vídeo acabar aqui, ou se ele acabar aqui, eu estou deixando isso claro agora. Se o seu vídeo acabar antes do mínimo ou depois do máximo, a sua nota é zero. Entendeu? E não tem. Assim, se o prazo é 10, o seu vídeo acabou com 9,59, é zero. O vídeo tem começo, meio e fim. Ele tem que acabar dentro do intervalo. Se aqui for 15 e o seu acabou com 15,01, é zero. Tá? Não tem nenhum segundo a mais, nenhum segundo a menos de margem. Por isso que eu vou deixar um intervalo para você fazer isso. Tá? Se for 12 minutos e acabar em 12:01, é zero. Tá? O 10 eu tenho certeza, esse outro aqui é que eu estou na dúvida, mas hoje ainda vocês vão saber. Então, se você está se programando, se você está seguindo o roteiro que eu falei, ainda não tem. Isso aqui não deveria ainda ser um problema para você nesse momento. Mas hoje ainda eu vou te dar essa informação. Tudo bem? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então, acabou a aula. Professor, aqueles dias que você dá para que você fica numa sala para tirar dúvidas, vão continuar? Sim, sim. Vamos continuar. Inclusive hoje, tem. E eu estou disposto, eu inclusive disse que eu tiraria dúvidas, inclusive, dos assuntos que vocês têm para produzir o vídeo. Porque o que eu quero é que vocês saibam, eu quero que vocês aprendam. Nenhuma
Nenhuma dúvida? Ô, senhor, eu tenho uma. Fala. Tipo, é mais pra explicar, sabe quando, tipo, por exemplo, dá menos um em cima e embaixo dá infinito. Daí, tipo, pra explicar como isso dá menos infinito, sabe? Tipo, aquele negócio lá, quando um tem, tipo, um número, sabe? Quando embaixo é um número muito grande, sabe? Como que eu explico isso? Tem, você tem o quê? Limite de aqui uma constante e aqui uma função de x. E o x está indo para o infinito, é isso? Aham. Para explicar isso aonde você fala? Na resolução de um exercício? Não, quer dizer, tipo, quando o x tende a zero, sabe? E dá infinito. Ah, tá. Bom, primeira coisa que é muito importante para vocês olharem. Quando eu tenho esse limite aqui, por exemplo, aqui eu estou colocando só o x, mas eu vou colocar um x elevado a n. O que eu tô falando, aí assim, isso aqui é um polinômio de x, mas o que eu tô falando, o que eu vou falar para vocês em relação a isso aqui serve para qualquer função, ou seja, se eu tiver um limite onde em cima eu tenho uma constante e embaixo eu tenho uma função de x e o x está tendendo a zero, o que eu vou falar para vocês aqui, que é mais fácil de entender, vale para isso aqui. Seja lá essa função quem for, tá? Tudo bem? Primeiro, esse limite aqui, eu não sei quanto é. Eu preciso olhar para esse cara aqui vindo pelos dois lados. Isso vale muito em particular para o zero, mas isso vale para qualquer x tendendo a um número. Eu preciso ter certeza do sinal dessa função. Eu preciso olhar para o sinal dessa função. Qual é o sinal dessa função quando x se aproxima de zero? Certo? E aí eu preciso ver se essa função ela é positiva ou se ela é negativa. Ah, desculpa, para cada um dos lados. Então veja, vamos pegar aqui. Eu tenho aqui. Opa, muito para lá. Aqui está o zero, certo? E aí eu quero fazer o x se aproximar de zero. Só que o x se aproximar de zero significa que o x se aproxima de zero pela direita e o x se aproxima de zero pela esquerda. Então eu preciso olhar para esses dois casos. Vou ver o primeiro caso. O x se aproxima de zero pela direita. Significa que eu estou vindo por aqui. Tudo bem? Isso é o x se aproximar de zero pela direita. E aí, essa questão do sinal tem que estar sempre me acompanhando na resolução de limite. Se o x está indo a zero pela direita, significa que o x é positivo. Tudo bem? E aí, opa, deixa eu pegar aqui o branco. E aí, não, vou deixar no. Para esse caso aqui, então, eu vou calcular limite dessa função com x tendendo a zero pela direita. Aí o que acontece? Se o x vai para zero por valores positivos, esse cara aqui está indo para zero, certo? E como o x é positivo, um número positivo elevado a qualquer potência é positivo ou negativo? Olha a pergunta que eu fiz. Um número que está indo para zero, está elevado a uma certa potência,
esse número final é positivo ou negativo quando eu sei que a base é sempre positiva? Quem pode me responder? Um de cada vez. Eu vou até fechar minha câmera, porque vocês estão com uma preguiça hoje. Por que é positivo, Rafael? Já que você colocou a interrogação, então eu te devolvo a pergunta. Se o x é positivo, se eu elevar ele a uma potência par ou ímpar, isso vai mudar o sinal desse número? Não. Não. Esse cara continua positivo. Então, esse cara de baixo aqui está indo para zero por valores positivos. Agora, se ele vai para zero, usando valores positivos, se o denominador vai para zero, para onde vai a fração? Se a parte de baixo diminui a valores quase zero, quando eu faço o inverso disso, esse cara vai para onde? Gente, o que está acontecendo com vocês, gente? Na boa, vocês estão mesmo a fim de fazer aula? Ou vocês querem que eu vomite matéria aqui? Infinito positivo? Isso vai para o infinito positivo. Ah, só um detalhe. Enfim, esse valor aqui é positivo. Se eu souber que a constante é positiva, que a gente não tinha falado nada sobre o sinal dessa constante, né? Mas vamos assumir que ela é positiva. Então, se esse cara aqui é positivo e esse aqui está indo para zero por valores positivos, então esse positivo com esse positivo dá esse positivo. Então, nesse intervalo, esse resultado é mais infinito. Tudo bem? Sim. Agora, eu também tenho o x negativo. Por quê? Quando eu me aproximo de zero pela esquerda, significa que ele é negativo. Tudo bem? Sim. Sim. Agora, o que acontece quando o x é negativo? O que vai acontecer com esse x elevado a n? Vai dependendo da potência, não vai, professor? Se ela for para o Muito ímpar. bem. Esse negócio aqui ou vai ser maior que zero, ou vai ser menor que zero. Por quê? Quando é que isso aqui vai ser positivo? Quando o n for par. Quando n for par. Quando é que isso aqui é negativo? Quando for ímpar. Quando n for ímpar. Então, como é que vai ficar essa resposta aqui? Veja, eu estou assumindo de novo que o cara de cima é positivo. Se ele fosse negativo, esse resultado daria todo o contrário, certo? Então, assumindo que o numerador é positivo, quanto dá esse limite aqui agora?
Esse limite aqui vai dar um valor só? Não, Por que não? porque pode ser tanto ímpar quanto par o expoente, né, professor? Do expoente Isso. dos valores. Então, veja, se o n, se o n for par, eu tenho uma coisa. Se o n for ímpar, eu tenho outra. Agora, se o n for par, o x está indo para zero por valores negativos, certo? Entendeu ou não? Sim. Se o n for par, quer dizer, se eu estou indo para zero pela esquerda, o valor do x é negativo. Se o n for par, o x elevado a n é negativo ou positivo? Positivo. Certo. Esse cara aqui é positivo. Agora, se o n for ímpar, Negativo. é negativo. Certo? Então veja, quando o x está tendendo a zero pela direita, independente da potência do n, esse cara aqui dá mais infinito. Agora, quando ele tende a zero pela esquerda, esse aqui, eu tenho dois resultados. Tá certo? Pode ser positivo ou pode ser negativo. Por que eu estou falando isso? Porque o resultado disso aqui, opa, escrevi dois, C, e não é mais, nossa senhora. O resultado desse limite de x tendendo a zero vai depender desses limites aqui, ó. Por exemplo, eu só não coloquei o resultado, né? Deixa eu colocar o resultado aqui para a gente poder fazer, ó. Quando esse x é par, então esse cara é par, então ele está indo. Deixa eu colocar aqui outra cor. Ó, quando n é par, isso aqui vai para mais infinito. O de cima é positivo, então se o n for par, o limite vai dar mais infinito. Se eu fizer outra escolha, ou seja, o n ímpar, esse cara vai para menos infinito. Então, o limite aqui em cima é positivo, embaixo está indo para menos infinito. O limite vai para menos infinito. Então, quando a potência é par, o resultado é mais infinito. Quando a potência é ímpar, o resultado é mais infinito quando o n for par e menos infinito quando o n for ímpar. Certo? E aí? Então, como é que fica o resultado do limite com x tendendo a zero agora, não pela direita e esquerda? Se o n for par, aqui o par é mais infinito e aqui o par é mais infinito. Então, isso aqui vai dar mais infinito. N ímpar. Nesse aqui é mais infinito e aqui é menos infinito.
Então, nesse caso, não existe. Tá claro isso? Sim, professor. Agora, como é que eu explico isso? Isso é uma boa forma de fazer essa explicação. Especialmente essas duas setinhas aqui. Explicar para onde está indo a parte de baixo, se é para zero positivo ou negativo, e depois essa de cima para dizer para onde está indo tudo. Entendeu? Sim, Esclareci a dúvida? Ajudou? sim, valeu. Esclareceu. Perfeito. Quem mais? Professor, Sim. eu tô com uma dúvida. Peraí. É que passou uma moto. Na 4, a resposta final. Porque a resposta fica, tipo, em limite. Tipo, Peraí, a 4 que pede pra gente calcular a derivada por definição. me lembra o exercício. Qual é a seção mesmo? 3.1. Isso, 3.1. Deixa eu só abrir ela aqui. Use a definição para calcular a derivada da função. Depois determina o valor da derivada conforme especificar. Primeiro, ele te dá uma função que é 1 menos z vezes z. E ele pede para calcular a derivada da função, certo? A derivada da função é com a linha de z. Isso aqui é usando a definição que ele está falando. Isso. Vai ter lá no negócio. Certo? O que tem aqui é uma função. O resultado desse limite tem que ser uma função. Eu achei que ficava, tipo, em limite, com h tendendo a zero, só que na função não teria Não. nenhum h. É porque a definição de derivada, né? A definição de derivada, qual é? Limite daquela. H tendendo a zero. Isso. De H tá dando zero. Aí, f de x mais h. nesse caso é K, né? K. E aí, no caso, é Z. Então, é Z Mais h. menos. O que vem aqui agora? Opa, raspou. O que vem aqui agora? O z. Z. Dividido por quem? H. Por H. Quando você faz essa conta aqui, você tem que chegar numa função de Z, que é a sua derivada em relação a Z. Depois de feito isso, aí você vai calcular a derivada nos pontos que ele pede lá. Ah, tá, entendi. Beleza, professor. Então, primeiro você precisa achar essa função aqui. É que eu achei que ficava em limite, tipo. Não precisa ficar no limite. Beleza. Justamente porque você quer saber qual é a função daquela derivada. Certo? Certo. Professor, Oi. nessa daí eu primeiro calculei a derivada da função de cima e depois da função de baixo. Depois eu fiz a derivada da primeira vezes a segunda função, menos. Eu fiz a regra da multiplicação e dividi pela derivada da de baixo, pela função de baixo ao quadrado. Tá errado? Sim. Hum,
Pelo seguinte, tá errado porque tá pedindo que é para calcular por definição. Se ele fala para calcular a derivada, você podia usar a regra do quociente. Mas por definição, não. Por definição, você tem que usar a definição, que é isso aqui. A ideia desse exercício é você entender esse processo. Então, em tese, se você pega a função e deriva em cima, deriva embaixo, multiplica pela de cima vezes a derivada de baixo, você está usando uma regra de derivação e não a definição. Certo? Certo. Só um segundo, eu vou pegar uma água aqui que minha boca está seca. Só me dá um segundo. Vou falar. Professor, eu tô com uma dúvida na recuperação das listas. Lá na lista 2 é porque você passou um exercício novo e o antigo eu não tinha entendido. Então, eu queria pedir para você fazer o exercício 10 da lista 2, que é a seção. A lista 2 é a seção 2.4. Da lista nova, você está falando? É, Ou da lista não, é antiga? da lista antiga, da lista antiga. Acho que se você resolver o antigo, conseguiu resolver o novo sozinho. Isso aqui. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Como eu falei com as duas turmas, agora não estou lembrado se eu falei com vocês já sobre esse processo de recuperação da lista e de questionário. Eu falei, né? Falou, falou. Acho que você estava falando agora. Hã? Você estava falando agora que tinha que ia multiplicar, ia dar no máximo 8. Isso, não, então. Porque eu falei, como eu dou aula para as duas turmas, eu falei a mesma coisa para as duas turmas, eu fiquei na dúvida se eu tinha falado para você também. Olha que louco. Vamos lá, lista 2. Esse aqui? Isso. É a idade, gente. A idade tá chegando. 2.4. Exercício 10. Aqui essa de domínio e imagem. Porque na outra lista qual que eu pedi? O 9? Ah, não. É que, na verdade, eu achei parecido com o exercício 1 da nova lista que você passou. Com o exercício. Peraí, deixa eu só me organizar aqui. Mas assim, ó.
Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é que eu ainda não entendo essa parada dos intervalos. Tipo, nesse exercício 10, você perguntou quais limites quais pontos têm limite só à esquerda, quais pontos têm limite só à direita e quais existem. Eu achei que 2 pontos, no caso, um ponto tinha só limite à esquerda, o outro tinha só limite à direita. Mas então, parece que todos os pontos nesse intervalo tinham limite. Tá. Ó, na teoria, então vamos. Talvez seja dúvida de mais gente. Presta atenção. Opa, vem pra cá. Vou pôr aqui assim. Imagine que eu tenho uma função. Vou ficar fazendo umas gracinhas aqui. Aqui, vem pra cá. Tira assim. Aí, aqui, assim, aqui. Aí aqui, é isso. Imagina que eu tenho essa função aqui, certo? Certo. Primeira coisa, qual é o domínio da função? Todos os valores menores que A e menores, quer dizer, maiores que A e menores que B. A função varia de A até B, certo? Não Certo. existe nada antes de A e nada depois de B, certo? Correto ou não? Correto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu consigo calcular limite de f de x para x tendendo a A pela esquerda? Não. Cai de quê? Porque a função não existe à esquerda, só à direita. Certo? Essa função aqui, ela não é nem definida para pontos menores que A, porque o x tender a A pela esquerda equivale a dizer que x é menor que A. Mas se o x for menor que A, não existe f de x. Então, esse limite aqui não existe. Em analogia a isso, me fala um outro limite que não existe. O à direita de B. Perfeito? Se eu calcular o limite de f de x, com x tendendo a B pela direita, esse cara também não existe, pela mesma razão. Tá claro isso? Tá. Então, eu só consigo chegar em A pela direita e eu só consigo chegar em B pela esquerda.
Então, nesse ponto, não existe limite por aqui. E nesse ponto, não existe limite por aqui. Se eu for pensar, por exemplo, nesse valor aqui e nesse valor aqui, todos os outros onde a função é contínua, né, onde eu tenho um risco único, qualquer ponto que eu pegar aqui dentro dessa reta, ou dessa curva, qualquer ponto que eu pegar, esse x0 aqui, ó, quanto vale esse valor aqui? Todo mundo pode responder, tá? Não precisa ser só o Pedro. Quanto vale, Pedro? Você diz quanto que vale o x0 ou o Não, f de x0? se aqui for x0, quanto vale esse? Que número que é esse aqui? É algum valor maior que y. Não, Não, mas, maior que zero. Y maior que zero. não, mas se esse número aqui é x0, quem é esse? Não faço ideia. Ah, como não? Quem é esse coisa cor-de-rosa aqui, ó? Não é f de x? Sim, esse é o f de x0. Isso. Esse aqui é o f daquele ponto. Agora veja, eu já estou fazendo outras conversas, estou falando de todo o nosso assunto, tudo junto, tá? Colocando tudo no pacote. Se eu calculo o limite de f de x para x tendendo a x0, para eu calcular esse limite, teoricamente, eu vou precisar calcular o limite de f de x quando x tende a x0 pela direita e calcular o limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda. Certo? Vamos imaginar que esse valor aqui seja L. Quando eu faço essa aproximação, ou seja, quando eu venho para x0 por aqui, a função está se aproximando de quem? De f de x0. De f de x0. Ou seja, esse limite está dando f de x0, que é L. Quando eu faço esse limite, ou seja, quando eu me aproximo de x0 por aqui, a função vem por aqui, certo? Esse valor está dando L também. Então tem um teorema que diz que se os limites laterais são iguais, o limite existe e é igual àquele valor. Então isso aqui vale L. Certo? Se esses dois aqui são iguais, isso aqui implica nisso. Mas L eu sei que é f de x0. Bom, mas eu acabei de escrever aqui a definição de função contínua. Mas eu não podia esperar outra coisa que não ser uma função contínua em qualquer ponto daqui da parte onde a função não tem buraco, certo? Isso que eu fiz para esse ponto vale para qualquer ponto entre A e C, qualquer ponto entre C e D e qualquer ponto entre D e B. Em todos esses intervalos, essa função aqui é contínua. Concorda? Concordam? Sim. Eu tenho problemas aqui, nesses dois casos. Eu não sei o que acontece com a função nesses dois casos. Vamos ver o que vai acontecer nesses dois casos. O que acontece agora?
em C, a hora que eu calculo o limite de f de x quando x se aproxima de C. Nesse caso, eu preciso fazer dois limites, porque a minha função é definida de forma diferente para cada um dos lados de C. Então, eu preciso calcular o limite de f de x quando o x é C pela esquerda e o limite de f de x quando o x tende a ser pela direita. Eu preciso fazer esses dois cálculos. Não dá para fazer um só. Certo? Muito grande esse ponto. Tá? Não dá para fazer um cálculo só. E aí, de novo, eu tenho a mesma conversa. Quando eu me aproximo de C pela esquerda, que é esse aqui, a função se aproxima desse valor aqui, ó. Que coincidentemente deu em cima do L ali, mas não precisava ser exatamente aquilo, mas deu esse valor aqui. Quando eu faço esse cálculo, ou seja, quando eu me aproximo de C pela direita, a função se aproxima desse valor aqui. Vou chamar de M, para seguir o alfabeto. Então, esse cara aqui deu M. E aí, o que a gente conclui? Se esses limites laterais são diferentes, o limite de f de x, quando x se aproxima de C, o que acontece com esse limite? Ele não existe. Esse cara não existe. Porque os limites laterais são diferentes. Então, se ele não existe, isso é o suficiente para dizer que a função não é contínua nesse ponto. Eu já estou falando de outro assunto, já que não é mais a sua dúvida, certo? Só estou mostrando o que acontece com a função. Nesse caso especificamente, aqui dá igualzinho a essa situação. Vamos imaginar que eu tivesse essa situação aqui. Ó. Aqui eu tivesse uma bolinha. E nesse ponto a função tivesse aqui. Nesse cara aqui, vou chamar de E. No ponto E, os limites laterais são iguais. Mas o f de E é diferente dos limites laterais. Então, eu também tenho uma descontinuidade. Só que agora os limites laterais vão ser iguais nesse caso. Só que eles vão ser diferentes da imagem da função do ponto. O limite de f de x, quando x tende a E, esse limite existe. É esse valor aqui, ó. De N. Esse cara é N. Porque na hora que eu calculo os limites laterais são iguais. Esse vem aqui, esse vem aqui. Os dois vão para esse número. Só que o f de E é esse valor aqui, ó. De P. Então, esse cara existe, esse existe, mas eles são diferentes. Então, ela não é contínua. Mas é uma descontinuidade removível. Porque se a gente transformar o P em N, Isso. aí Isso, era desse ponto que eu queria chegar. Esse tipo de descontinuidade é o que a gente chama de removível. Como é que eu faço para remover essa descontinuidade? Mexo aqui. Eu redefino o f de I. Quanto que ele tem que valer? tem que ser igual ao limite de f de x tendendo a E, que é igual a N. Isso, então esse cara tem que valer aquele valor lá. Esse tipo de descontinuidade é não removível.
Eu teria que redefinir a função toda de um lado. E aí não é isso que é a ideia de descontinuidade. A descontinuidade é pegar esse pontinho que está aqui, jogar ele para lá, tampar e ela passa a ser contínua. Vamos lá, dúvidas? Falei muito. Dúvidas? Não mais dúvidas? No more questions? Eu vou encerrar a aula. Então fala. Sobre o tema Só do vídeo. rapidinho, qual que é o horário que você fica para tirar dúvida mesmo? Eita, acho que é 5 a 6, é isso? Das Você 5 a marcou 6. 5h30, não foi, professor? Que fica muito apertado, você falou? 5h30? Não é, 5h30. Beleza, então. Obrigado, professor. 5h30 hoje 5h30. Deixa eu ver aqui, cadê? Coloquei os temas. Aqui. Qual a dúvida? Taxa de variação está associado com reta. E sim, se você tem. Opa. Se você tem. Oh, ele só de vez em quando. Ah, você tem uma função. Se você quer saber quanto que ela varia desse ponto até esse ponto, a variação dela é a inclinação dessa reta aqui. Essa reta horrorosa, essa reta é uma reta secante. Então, sim, a taxa de variação é o coeficiente angular de uma reta secante. Certo, Lívia? Mais alguma dúvida? Nada. Ok, então. Eu vou terminar, já que vocês estão sem dúvida.